eliminatório, né? A gente sabia da dificuldade, principalmente no segundo tempo. O adversário cresceu, né? Teve algumas oportunidades, principalmente na bola parada, e também o fato de ser eliminatório, um jogo só, né? Dentro da casa do adversário. Todas as equipes, na maioria, tá tendo essa dificuldade. Claro que nós fizemos principalmente o segundo tempo abaixo do que nós estamos acostumados, mas também você tem que levar em conta que você diminui os riscos, né? Você diminui o risco de sair jogando, principalmente também pelo gramado, que é um gramado diferente, né? Um gramado que estava bom, dava para jogar, mas um gramado mais fofo, a bola rola um pouco menos. Então aí você, num jogo eliminatório que vale uma classificação, que a Copa do Brasil hoje é de suma importância para o Atlético, um valor financeiro altíssimo. Você não vai ficar correndo riscos, principalmente de sair numa bola curta e o adversário fazer o gol, né? Então acho que foi razoável, importante nós não tomarmos o gol, nós estamos cobrando bastante a nossa linha defensiva, né? Claro que o Alagoinhas teve alguma chance e nós sabíamos também que um jogo desse caráter você tem que tentar fazer o gol. Nós tivemos principalmente na primeira etapa chances de definir fazendo um gol, aí jogar a responsabilidade para o adversário, mas de um modo geral nós viemos buscar classificação e o mais importante é isso, e o restante a gente vai corrigindo, claro que com menos tempo agora com os jogos decisivos, mas a gente está contente pela classificação. É claro que está todo mundo contente pelo Atlético não ter tomado gol, né? Inclusive é o que você está falando agora. Mas e a quantidade de sustos que tomou? Não é muito arriscado, não? O que foi determinante? Dava para evitar? O time teve uma postura que proporcionou isso? Como é que é, Eduardo, essa parte? O primeiro tempo eles tiveram umas 2, 3 chances boas com erros nossos. Isso nós temos tentado corrigir, conversado com os jogadores. Os adversários na maioria das vezes jogam no nosso erro, né? A bola dominada, nós acabamos perdendo, tiveram as transições. No segundo tempo eles tiveram umas 2, 3 chances ali no começo do segundo tempo de bola parada, né? Que é uma coisa que a gente trabalha, mas também vai muito em relação à estatura. Nós acabamos tirando o Daniel no intervalo, aí você diminui essa estatura, ele que faz esse primeiro pau, né? Claro que nós queríamos ter passado com mais tranquilidade. A gente sabe que em alguns momentos deixamos a desejar, né? Sofremos uma pressão desnecessária, mas é isso, é Copa do Brasil, todos estão passando com muita dificuldade, tem o fator psicológico, a gente sabe se você tomar um gol, a torcida vai inflamar, o adversário vai mudar o jogo, então eu acho que é um jogo atípico. O jogo da primeira fase da Copa do Brasil, principalmente que você joga fora de casa, é um jogo atípico. Poderíamos ter passado com mais tranquilidade, mas a gente vai trabalhar, corrigir para que domingo contra o Iporá, mais um jogo decisivo, a gente possa apresentar uma qualidade de jogo um pouco melhor. Eduardo, boa noite. Felipe Pereira, Rede Bahia, TV Subaé. Eu te pergunto, há muita gente que imagina que quando o goleiro é o destaque do time numa partida como essa, o time não foi bem, o time não performou como deveria. Qual a tua avaliação, considerando esse destaque que o Ronaldo teve hoje aqui? O Ronaldo teve 3 ou 4 bolas boas, né? Outros jogos a gente até teve a derrota e não foi tanta bola no gol, né? Então a gente tem que valorizar. O goleiro tá também, às vezes se valoriza, mas ele tá lá, é um goleiro de nível, é um goleiro de alto nível. O Atlético tem 3 bons goleiros para isso. As nossas bolas, infelizmente, elas não foram no gol, né? Nós tivemos uma chance com o Ayrton com 1 minuto. Nós tivemos uma chance com o Luiz Fernando, 2 chances com o Luiz Fernando, nós tivemos transições, teve a outra bola do Shailo ali no pênalti que ele acabou pegando mal na bola, e as bolas do Atlético elas foram mais em direção ao gol, principalmente aquela do primeiro tempo, que o Ronaldo fez a defesa, e as 2 do segundo tempo. Então isso aí é normal, principalmente nessa, como eu volto a frisar, nesse jogo mata-mata, né? O Atlético Alagoinhas é uma equipe que está jogando a Copa do Nordeste, apesar do Campeonato Baiano não foi tão bem, mas a Copa do Nordeste é um campeonato que te dá cascudo. Ele já pegou Fortaleza, ele já pegou Bahia, ele já pegou Vitória, times de camisa, se prepararam para isso. É o jogo da vida, né? A gente sabe dos jogadores para mostrar para uma equipe de Série B, de Série A, tem a questão financeira também que se motiva, então a gente tem que respeitar. Eu acho assim que dos anos que eu tô aqui, desde 2019, foi o adversário mais difícil que nós pegamos na primeira fase. Nos outros anos nós pegamos equipes de estados com menos futebol. Aqui o Atlético Alagoinhas é o bicampeão goiano, apesar de não estar baiano, desculpa. Apesar de não estar no Campeonato Baiano, não fez uma boa campanha, mas é uma equipe qualificada, com jogadores jovens do meio para frente, rápido, um treinador inteligente. Então a gente também tem que valorizar o adversário que nós enfrentamos. Eduardo, muito se fala na primeira fase da Copa do Brasil que o importante é classificar. Primeiro eu queria saber se você concorda com isso e se essa é uma frase que pode ser perigosa depois.
Eu acho que nós temos muitas lições, né? Você pegar essa primeira fase, eu acredito que pelo menos 5, 6 equipes tradicionais aí ficaram pelo caminho, né? E outras passaram também com dificuldade, né? Trazendo para o nosso cenário, né? Lá de Goiás, as 3 equipes passaram com empates. Então, você vê o Bragantino hoje, que é uma equipe do investimento alto, aqui na Bahia também teve uma dificuldade. Então, claro que o importante é passar, mas vocês me conhecem, sabem que eu quero rendimento. Eu quero rendimento, mas hoje, entre ter o rendimento e passar, o mais importante seria, porque lá na frente, como foi nos outros anos, se eu perguntar para vocês, o ano passado que nós chegamos nas quartas de final, qual foi o primeiro jogo, se foi difícil, se não foi, as pessoas vão ver a classificação. E eu sou muito crítico, né? Os jogadores sabem disso, eu estou cobrando eles que a gente precisa evoluir em alguns quesitos, mas nesse jogo mata-mata, fora de casa, com todas as adversidades, é importante para a classificação. Ô Eduardo, você falou que espera evolução em alguns quesitos. Em quais quesitos você mais espera essa evolução? Primeiro, a gente dá menos oportunidades para o adversário em termos da bola estar no nosso pé, né? Eu acho que no nível que nós estamos, o adversário precisa criar em relação ao Atlético. Em muitos momentos do jogo, a gente acaba dando a oportunidade. Então essa é uma situação preocupante, mas ao mesmo tempo uma situação que você corrigindo isso, você vai diminuir as chances de perder, né? Então, muitos momentos a gente se distrai, perde um pouco a concentração, erra um passe, né? Às vezes a gente não entende, principalmente o momento do jogo, o piso, né? Jogamos em Iporá, jogamos hoje aqui um piso diferente, então às vezes você não vai correr esse risco. Então eu acho que nós precisamos evoluir mais o que? Esse passe, às vezes uma condução de bola, para que a gente faça com que os adversários tenham a qualidade para nos agredir. Não, às vezes a gente dá essa oportunidade para eles. Eu acho que se a gente analisar os números, né, do Atlético no ano, dá até pra gente dizer que está correndo tudo bem, né? No Campeonato Goiano, a pontuação, apesar de não ter finalizado a primeira fase em primeiro, passou na Copa do Brasil. Mas e o desempenho do time, né? E a construção enquanto time, o futebol que está sendo apresentado, tá bom? Não, eu falei para eles ali no vestiário, nós vamos jogar, se Deus quiser, em novembro, o jogo do acesso, e vai ter que melhorar. O futebol é evolução, né? Hoje, em Iporá, nós conseguimos ter um grupo mais homogêneo, de jogadores mais profissionais no banco. Hoje eu tinha praticamente todos os profissionais. Nós sofremos no primeira fase não que os meninos não deram suporte, mas são meninos. Teve jogo no Campeonato Goiano que nós tínhamos um profissional no banco, não é desculpa, mas é uma evolução, né? E foi bom, trazendo hoje para o jogo lá, só fazendo um adendo, os meninos ganharam cancha, jogaram com o Cruzeiro hoje lá, perderam o jogo, mas jogaram de igual para igual. Isso aí é situação. Nós precisamos evoluir, nós precisamos matar mais o jogo, melhorar o último terço ali, defensivamente sofrer um pouco mais, ter mais o controle do jogo na maioria dos momentos. Às vezes a gente controla o jogo 70 minutos e 20 a gente sofre, mas isso aí é evolução, é um grupo novo, principalmente do meio para trás, né? Do meio para frente a gente acabou tendo uma base, Ayrton, Shiloh, o próprio Luiz Fernando, né? O Kelvin, mas a gente tá trabalhando, e a gente, o mais importante é o que nós temos a ciência que nós vamos evoluir, nós precisamos evoluir, mas é um grupo trabalhador que vai evoluir na sequência. Eduardo, te perguntar então sobre a saída de 2 atletas, né? Primeiro eu queria saber sobre a saída do Daniel, né? Que acabou fazendo muita falta no segundo tempo, e a saída também do Ramon, a troca, quando não é muito comum a gente ver uma troca de zagueiro por zagueiro. Não, o Daniel não vejo que fez a falta, nós mudamos para ter o quê? O Alagoinhas, vocês viram no primeiro tempo, dava muito espaço nas costas, tanto é que as melhores jogadas nós foram atacando as costas. Então o Luiz Fernando fez jogos ano passado de 9 muito bons, principalmente quando o adversário te pressionava. Então essa foi a ideia, colocar o Tubarão ali por dentro, né, para vir rodar. Depois voltamos com o 9, mas ainda o Igor, era uma situação que nós sabíamos, por isso que nós acabamos não trocando o Igor pelo Daniel no intervalo, porque é um jogador que faz 2 meses que está parado. Então ele sentiu, mesmo entrando com 25 minutos, ele falou para mim que foi o jogo mais desgastante da carreira dele, que é uma coisa normal, né? O Ramon é um jogador que vem num processo de evolução, bem como o Emerson, né? Então já estava desgastado. Às vezes, se não fosse um jogo decisivo, né, que eliminatório, poderia ter mantido, mas ali naquele momento a gente tem que tomar decisão. Você via que ele já estava desgastado, então a gente colocou o Emerson, que tinha essa condição de jogar 30, 40 minutos hoje, e a gente foi feliz. O Emerson entrou bem, o Jefferson entrou muito bem defensivamente, né? Moraes veio para dentro. Mais importante é que a gente está começando a ter um grupo qualificado para a hora da decisão,
que foi em Iporá hoje e novamente no domingo. Obrigado, Wagner.